Eu já li literalmente centenas de livros sobre dinheiro, finanças pessoais, empreendedorismo e investimentos. E alguns me deram insights muito valiosos que me fizeram ganhar muito dinheiro. Já outros, mais ou menos, nem tanto, alguns até atrapalharam ou tentaram. E bom, para uma pessoa comum, nem sempre é fácil você abrir mão de tempo para ler um livro. Imagina perder tempo ainda com algo que você nem sabe se vai te dar bons insights. Para sua sorte, o que eu vou fazer nesse vídeo é o seguinte: eu vou economizar várias horas da sua vida e vou te dar tudo o que você precisa saber sobre dinheiro e investimentos que eu aprendi com todos os livros que eu já li. Agora, para esse vídeo fazer sentido, para o maior número de pessoas possível, eu vou separar o vídeo da seguinte forma. Na primeira parte do vídeo, eu vou te dar os principais insights para você que está começando agora e tem pouco patrimônio. Na segunda parte do vídeo, eu vou te dar os principais insights para você que tem aí pelo menos uns 50 mil reais e quer transformar isso em pelo menos uns 500 mil reais. E na terceira parte do vídeo, eu vou focar nos insights para você que já tem 500 mil e quer superar a faixa do primeiro milhão. Ou até mais, como 10 milhões de reais. Mas antes de a gente começar, galera, eu tenho um recado muito importante para vocês. Em novembro, a gente tem a Black Friday. E nessa Black Friday, o Grupo Primo está fazendo uma promoção absurda na Finclass. A Finclass é uma plataforma de educação financeira que eu fundei em 2021. Lá você tem cursos meus, do Bruno Perini, do Gustavo Cerbasi, do Breno Perrucho, Fernando Urich, Guilherme Benchimol, Howard Marks e mais de 60 cursos só de finanças e investimentos para te ajudar a investir melhor. Só que na Black Friday a gente costuma fazer umas maluquices. No ano passado, além da assinatura da Finclass com 50% de desconto, a gente também deu vários bônus que somados teriam um valor maior do que R$ 2.971,40. Aí eu sentei com o meu time e a gente pensou, como a gente vai conseguir fazer uma coisa mais maluca ainda? E meu time resolveu chutar o balde. Sabe por quê? Porque se liga na oferta que a gente preparou para essa Black Friday. Eu vou começar pelos bônus. Primeiro de tudo, ingresso para o Finday 2024, o maior evento presencial de finanças do mundo. Vale R$ 750 reais. Uma carteira completa de investimentos, seguindo a minha filosofia de investimentos, a Arca, vale R$ 3.000 reais. Um curso de vendas do Lobo de Wall Street, os meus principais desafios que eu fiz no Instagram, não tem preço. O Código da Riqueza, que é o maior estudo sobre riqueza da história, vale R$ 997 reais. Um curso de milhas que vale R$ 499 reais. O curso do 1000 ao milhão com marketing digital. Nessa Black Friday você vai ter mais do que o dobro de bônus. E mesmo ganhando muito mais coisas, você vai ter o maior desconto de todos. De R$ 59,90 por R$ 29,90. É mais de 50% de desconto. Sinceramente, é a melhor oferta da história da Finclass e a melhor promoção da história para você que quer fazer o seu dinheiro trabalhar por você. Olha, você quer saber de uma coisa? Eu tive uma ideia maluca aqui. Quem fizer 3 coisas, se inscrever agora nessa Black Friday pelo primeiro link da descrição desse vídeo, deixar um comentário aqui dizendo por que merece ser escolhido e assinar a Finclass por R$ 29,90 no dia da Black Friday, o meu time vai selecionar algumas pessoas para assistir um Primocast presencial aqui no Grupo Primo. Por isso, se você quer mudar a sua vida financeira e ainda ter a chance de ganhar uma visita comigo aqui no Grupo Primo, clica no link da descrição desse vídeo e se inscreva na Black Friday da Finclass. Você não vai se arrepender. Primeira fase, mandamento 1, não pouparás. Uma das coisas que eu percebi depois de vários e vários livros é que você só pode fazer 3 coisas com o seu dinheiro. Você pode gastar o seu dinheiro, você pode poupar o seu dinheiro e você pode investir o seu dinheiro. A maioria das pessoas passa a vida delas gastando muito, poupando pouco ou investindo nas coisas erradas. E é meio óbvio do porquê gastar dinheiro e investir nas coisas erradas pode fazer perder dinheiro. Mas o que você talvez ainda não tenha percebido é que mesmo se você poupar muito, você ainda pode perder dinheiro. A ideia é simples. É incrivelmente difícil você ficar rico só poupando dinheiro por causa de uma única coisa chamada inflação. Eu não vou entrar aqui nos detalhes de como a inflação funciona e nada desse tipo, mas todo dia o nosso dinheiro perde valor. Ele perde poder de compra. Isso significa que poupar dinheiro é uma ilusão. Como eu disse, você tem 3 opções do que fazer com o seu dinheiro: gastar, poupar e investir. Só que poupar dinheiro é quase uma forma de você gastar dinheiro. Você paga o custo da inflação ao deixar o seu dinheiro parado. Então você só pode fazer 2 coisas com o seu dinheiro: gastar ou investir. Essa lógica está no livro Pai Rico, Pai Pobre, quando o Robert Kiyosaki está falando sobre as diferenças entre os 2 pais que ele teve. Isso aqui está na página 13. Olha só, um dos meus pais lutava para poupar alguns poucos dólares, outro simplesmente criava investimentos. Um pai me ensinou a escrever um currículo impressionante para que eu pudesse encontrar um bom emprego. O outro, a fazer planos financeiros e corporativos consistentes, de modo que eu pudesse criar empregos. Ou seja, o pai pobre ensinava a buscar um bom emprego, o pai rico ensinava a empreender. O pai pobre ensinava a poupar poucos dólares, já o pai rico ensinava a investir. Então não existe poupar, não existe meio termo. Ou você investe ou você gasta. Agora olha só o que está escrito também aqui nesse livro. O Homem Mais Rico da Babilônia, aliás, com um prefácio de um cara muito interessante, ó, prefácio de Tiago Nigro. Interessante, né, Kaique? Interessante. Você já leu, Kaique? Não. Não? Por que esse livro está assinado? Já li sim. Por que esse livro está assinado por alguém no meu nome, Kaique, que a gente não deu para alguém? Chegou. Não chegou.
tá Primo Gustavo, muito sucesso. Aí no post-it tá Hugo. Que loucura, cara. Aproveitem a vida enquanto estiverem aqui. Não exagerem nem tentem economizar demais. Se 1/10 de tudo que ganharem é o que vocês podem confortavelmente poupar, contentem-se com essa porção. Por outro lado, vivam de acordo com as suas rendas e não sejam sovinas nem temerosos ao gastar. A vida é boa e rica com coisas que valem a pena e causem prazer. Esse daqui é um trecho do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, né, do George Clason, que inclusive é um dos livros que eu mais gosto sobre finanças, né, finanças pessoais e dinheiro. E nessa passagem, o Arcade, que é justamente o homem mais rico da Babilônia, ele diz que 1/10 de tudo que as pessoas ganharem é o que elas confortavelmente podem poupar. Então elas devem se contentar com isso. E sinceramente, eu concordo parcialmente com isso. Primeiro porque, por mais que poupar seja importante, você precisa multiplicar o seu dinheiro. Isso acaba sendo uma outra lição que o Arcade fala mais pra frente no livro. Ele diz assim, aqui ó, vocês se disciplinaram para reservar 1/10 de todos os seus ganhos, controlaram as despesas para proteger o tesouro crescente. Devemos agora considerar os meios para pôr esse tesouro para trabalhar e crescer. Ter o dinheiro guardado é gratificante e pode alegrar uma alma avarenta, mas isso não leva a nada. Então você precisa poupar e investir. É isso. E o segundo ponto é que o Arcade diz que se 1/10 é o que você pode confortavelmente poupar, então você deve seguir com 1/10. E 1/10 é melhor que nada. Mas se você focar só no que é confortável para você, vai passar a vida gastando dinheiro com que não agregue nada na sua vida. E você vai usar isso como desculpa para não poupar mais e não investir mais. Então muito cuidado com o que é confortável hoje para você. O mandamento 2 é: controlarás a tua mente e os teus recursos. Esse livro aqui é o Psicologia Financeira de Morgan Housel, um cara incrível. Esse daqui é o novo Pai Rico, Pai Pobre. Ó, um gênio que não consegue controlar as suas emoções pode se tornar um desastre financeiro. E o oposto também é verdade. Pessoas comuns, sem nenhuma educação financeira, são capazes de conquistar riqueza desde que tenham uma meia dúzia de habilidades comportamentais que não estão relacionadas aos métodos formais de medição de inteligência. O que ele quis dizer é que o sucesso financeiro tem menos a ver com inteligência e muito mais a ver com comportamento. E que, por mais genial que você possa ser, se você não tiver controle sobre o seu dinheiro, você pode chegar ao final da vida sem um tostão no bolso. E de um tempo pra cá, eu tenho percebido que a melhor forma de você gerar alfa no mercado não é aumentando só o seu conhecimento técnico, por mais que isso possa te ajudar de alguma forma. O que realmente gera alfa no mercado são apenas duas coisas: investir de forma anticíclica e esperar o momento certo. E para você fazer isso, você não precisa ser nenhum gênio do mercado, nem estudar nas melhores faculdades. Você só precisa aprender a controlar os seus recursos e a sua mente. E outro livro onde a gente pode encontrar uma lógica meio parecida é o livro do Barsi, o Rei dos Dividendos. E aí, olha só, o livro do Barsi é muito interessante, tá? Porque ele diz assim, ó, olha aqui, ó, do jacaré, que para mim é o caçador de passarinhos mais inteligente da natureza. Esse réptil imenso que passa horas preguiçosamente deitado ao sol, mantém a boca sempre aberta esperando que um pássaro venha se alimentar ali dentro à sombra de seus dentes. Quando o pássaro entra, o jacaré fecha a boca e o devora. Ou seja, mesmo se você for um gênio, mas se você não souber controlar sua mente para que ela haja dessa forma, você nunca vai conseguir enriquecer. Então não adianta só você ser inteligente. Mandamento 3. Buscarás a diligência, não a pressa. Tá bonito esse negócio, né, Kaique? Tá bonito. Buscarás. Que isso. Para falar sobre esse mandamento, eu vou te contar uma breve historinha que tá no livro A Psicologia Financeira e que fala sobre dois investidores que nunca chegaram a se conhecer, mas tiveram uma conexão especial há quase 100 anos. O primeiro investidor foi um cara chamado Jesse Livermore. O Jesse Livermore foi o maior operador de ações do começo do século XX. Ele se tornou operador profissional antes mesmo que a maioria das pessoas soubesse que essa atividade existia. Só para vocês terem uma ideia, aos 30 anos, a fortuna dele era equivalente a 100 milhões de dólares. Pensa 100 milhões de dólares, Kaique, pensou? Nossa. É grana, né? Só que foi durante a maior crise da história que ele consolidou o seu legado na história. O ano foi em 1929. Você lembra como foi esse ano, Kaique? Nem a pau. Não lembra? Você não estava lá? Não. Nesse ano, Kaique, tinha gente dizendo que os especuladores de Wall Street estavam tirando a própria vida. A esposa do Jesse Livermore e os filhos dele receberam ele na porta de casa chorando, enquanto a mãe dele estava tão perturbada que ela se fechou num quarto e começou a gritar. E aí então ele deu uma notícia para a família. Ai, meu Deus, pensa só. Em um golpe de sorte, ele fez uma série de vendas a descoberto, apostando que o preço das ações ia despencar. Ou seja, enquanto todo mundo estava falindo, em um único dia, o Jesse Livermore ganhou o equivalente a mais de 3 bilhões de dólares. Nossa. Todo mundo chorando. E o cara rico. Só que enquanto a família do Livermore estava comemorando, tinha um outro homem num cenário completamente diferente. Esse cara chamava Abraham
Germansky. Ele era um investidor do mercado imobiliário multimilionário que tinha feito fortuna na década de 1920, até que no ano de 1929 ele resolveu apostar pesado no mercado de ações. Adivinha o que aconteceu? Esse cara perdeu tudo e ele sumiu. Ninguém nunca mais soube dele. Só que 4 anos depois dessas duas histórias, elas se cruzaram de novo. Porque depois do golpe de sorte, o Jesse Livermore começou a fazer apostas cada vez maiores. Até que ele acumulou dívida e acabou perdendo tudo na bolsa, cara. Para pensar, cara, o cara, 3 bilhões de dólares, zero. Caraca, ele ficou envergonhado. Ficou envergonhado de ter perdido tudo. Aí ele desapareceu por 2 dias. Quando encontraram ele tinha tirado a própria vida. Olha só. Então isso não é brincadeira. Esses 2 investidores tinham algo em comum. Ambos eram muito bons em ficar ricos, mas eram igualmente ruins em continuar ricos. E por que eu te contei toda essa história na primeira parte do vídeo se você ainda não ficou rico? Porque existem 1 milhão de formas de ficar rico, mas só existe uma forma de continuar rico, não deixando o sucesso subir a cabeça. Por isso você precisa entender que consistência é mais importante do que intensidade. E aprender a gerir o seu dinheiro muitas vezes é tão importante quanto literalmente fazer dinheiro. Mandamento 4. Valorizarás o passado. Tem uma história de uns comediantes americanos que eles se reuniam num restaurante todo dia. Até que eles começaram a perceber que os comediantes que já tinham 10 anos de carreira tinham a probabilidade de ter mais 10 anos de carreira muito maior do que um comediante que só tinha 1 ano. Então, quanto mais tempo o cara tivesse no mercado, maior a expectativa de que ele teria mais tempo nesse mercado. Só que quanto menos tempo o cara tem na carreira, menor a expectativa de vida da carreira dele no futuro. E no livro O Antifrágil, do Taleb, tem essa edição rosa. Esse livro é bom, né? Mas essa edição é uma edição nova até, né? Não foi nessa edição que eu li a primeira vez, não. É diferente. Uou, é um livro bom junto aqui, ó. No livro Antifrágil, em Taleb, né, o Taleb ele dá um nome desse efeito, né, o nome para esse efeito de efeito Lindy, que era o nome do restaurante que os comediantes frequentavam. E levando o efeito Lindy para outras áreas, ele pode ser o exemplo de infinitas coisas. Por exemplo, no próprio livro do Taleb, na página 380, diz o seguinte, por isso, uso o efeito Lindy como um guia para selecionar o que ler. Livros que já existem há uns 10 anos estarão em circulação por mais 10. Livros que existem há cerca de 2 milênios deverão perdurar por muito mais tempo. E assim por diante. Muitos compreendem esse argumento, mas não aplicam aos trabalhos acadêmicos. E a mesma coisa se aplica para os investimentos. Se você vai investir em uma empresa na bolsa, uma empresa que já tem centenas de anos de história, muito provavelmente vai durar mais tempo do que uma empresa que está surgindo agora. Olha para o Banco do Brasil, por exemplo. Eu devo ter algo em torno de 7% do meu patrimônio no Banco do Brasil. E um dos vários motivos é porque ele é um banco que foi fundado em 1808. Ele é um banco com mais de 200 anos de história. Isso significa que ele é um banco imune à crise? Claro que não. Só que ele passou pelo teste do tempo e isso é um ponto positivo para a empresa. Então invista em ativos que passaram o teste do tempo. Isso vai te dar uma camada de proteção a mais nos investimentos. Mandamento 5. O fluxo superará o retorno. Então olha só, em vários dos livros que eu já li, fica muito clara a importância de ser paciente e focar no longo prazo. Afinal, é daqui que vem os grandes ganhos do mercado. E todo mundo já sabe disso. Só que o que você precisa ter em mente é que, principalmente no começo da sua jornada, os seus aportes eles são tão importantes quanto a sua rentabilidade. Tem gente investindo só focado na rentabilidade. Investe R$100, consegue 100% de rentabilidade e os R$100 se tornam R$200. Os R$200 não vão mudar a sua vida. Você precisa investir mais. Por isso, num dos melhores livros já escritos na história sobre finanças pessoais, que é esse daqui, ó. Ah, muito bom. É, garotão. O do meu milhão, eu criei a tabela do milhão, né? Aqui na página 48. Ah, bons tempos quando a gente lançou esse livro. Eu criei aqui a tabela do milhão. Então repara que a cada ano que passa, os juros compostos, eles vão empurrando os seus investimentos sem que você precise aumentar o seu nível de esforço. Então, por exemplo, pega aqui R$1.000, 1 ano, cara, 12 mil. 10 anos, 224 mil. 30 anos, 3 milhões. 40 anos, 9,7 milhões. Tá? Então, R$100 em 40 anos viraram R$1 milhão. Da mesma forma que R$200 se tornaram R$2 milhões em 40 anos. Então, não foca só na rentabilidade. Foca em ganhar mais dinheiro e aportar cada vez mais para encurtar esse processo. Porque se você, por exemplo, aporta mensalmente R$3 mil, cara, em 30 anos você tem R$9 milhões. Só que você se investir R$1.000 por mês, em 40 anos você tem R$9 milhões. Então, se você conseguir economizar mais dinheiro por mês, você consegue ganhar 10 anos de vida. Então, o que é melhor? Um esforço hoje ou um esforço no futuro? Geralmente, o esforço hoje rende melhores frutos. Mandamento 6. Não dividirás o teu foco. Vocês já assistiram aquele filme A Procura da Felicidade? Que é interpretado pelo Will Smith. Ele interpreta, na real, um cara chamado Chris Gardner. Eu tive a honra de conhecer o Chris Gardner, bota a foto aí também pra galera. Na época, o Chris Gardner estava vindo pro Brasil e eu, depois de várias vezes tentando, tive a oportunidade de falar pessoalmente com ele. Uma das coisas que marcou foi que ele disse o seguinte:
There is no plan B. Não tem plano B, só tem plano A. E eu acho que isso aqui vale para o empreendedorismo e para os negócios. Porque isso te obriga, quase que inconscientemente, a fazer o seu plano A dar certo. E eu não sei se vocês sabem, mas o filme do Chris Gardner é baseado num livro que ele mesmo escreveu. E tem um trecho que ele diz assim, ó: não que eu sentisse pena de mim mesmo, pois seria inútil, mas eu precisava encarar a verdade. Não havia nenhum plano B, nenhuma rede de segurança e ninguém se beneficiaria do meu sucesso. Eu estava sozinho. Se fosse necessário dormir debaixo da mesa, era isso o que eu faria. Então, quando o assunto é negócios, ou dá certo ou não dá. Não tem escapatória. Foi isso que o Chris Gardner me ensinou. Agora, pensando numa ótica mais voltada para o mundo dos investimentos, tem outro livro chamado O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. E o livro Investidor Inteligente, ele é considerado por muitos como a Bíblia dos investimentos, em que ele vai trazer um contraponto para isso. Então, um trecho do livro, lá no finalzinho, lá na página 561, que ele diz assim, ó: há uma ligação lógica e íntima entre o conceito da margem de segurança e o princípio da diversificação. Um está relacionado ao outro. Mesmo com a margem favorável ao investidor, um papel individual pode ter um desempenho ruim, pois a margem garante apenas que ele terá uma probabilidade maior de lucro do que de perda, e não que essa perda seja impossível. No entanto, à medida que o número de tais compromissos aumenta, mais certeza se terá de que o lucro total excederá as perdas totais. Essa é a base simples do negócio de seguros. O que o Benjamin Graham está querendo dizer aqui é que não adianta você só comprar empresas baratas e que tenham margem de segurança. Você precisa de uma camada extra de proteção. E essa cama extra se chama diversificação. Porque do nada adianta você estudar pra caramba uma empresa, encontrar uma empresa barata e colocar todos os seus recursos nela. Você até pode estar certo e vai ganhar muito dinheiro nisso, mas tem um risco embutido nessa operação. A única exceção a isso seria num outro trecho do livro, onde o Benjamin Graham diz o seguinte aqui nas notas de rodapé, na página 325. Para investidores indiscutivelmente capacitados, como Warren Buffett, a diversificação ampla seria uma tolice, uma vez que ela diluiria a força concentrada de um punhado de grandes ideias. Só que você não é o Warren Buffett. Então, no mundo dos investimentos, diversifique. No mundo dos negócios, se esforce ao máximo para que o plano A dê certo. Mandamento 7. Espalharás tuas posses. No final das contas, uma das coisas que eu percebi é que ninguém inventa a roda. Talvez alguns poucos o façam, mas a realidade é que tudo que é novidade já está escrito há muito tempo, em algum lugar. E uma das verdades mais citadas pela galera de investimentos é o seguinte: invista em bons negócios por longo prazo e diversifique suas fontes de renda. Agora, olha só o que eu encontrei na versão NTLH da Bíblia, em Eclesiastes. Lá em Eclesiastes, página 736. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares, em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Quem escreveu essa passagem foi um cara chamado Salomão, e a ideia aqui é muito simples, só que também muito poderosa. Invista e diversifique. Um disclaimer aqui. Quando eu leio outras versões da Bíblia, não está escrito isso. Tem interpretações, podem ser lidas como investimentos, sim, mas não tem essa tradução. Só na NTLH eu achei essa tradução. Não é a Bíblia que eu costumo ler, mas quando eu vi isso escrito pela primeira vez, não sei se foi isso que Salomão quis dizer, mas essa frase é muito importante para o mundo dos investimentos. E eu concordo com isso. Então invista e diversifique. Você precisa parar de tentar reinventar a roda. As maiores verdades do mundo já estão escritas em algum lugar. E eu não estou falando só da Bíblia. Tem um gráfico no livro O Mais Importante para o Investidor, do Howard Marks, que é um dos gráficos mais importantes do mundo de investimentos. Primeiro, deixa eu te mostrar um outro gráfico aqui, ó. É assim que a maioria das pessoas acreditam que funciona a relação entre retorno e risco, né? Quanto mais risco aqui para a direita, maior o retorno. Só que isso nem sempre é verdade. Você pode tomar mais risco e perder mais do que 100% do seu dinheiro, caso você invista alavancado. Então o gráfico do risco-retorno mais adequado seria esse aqui de baixo. Imagina assim, ó, começa a aumentar o risco, ó, então começa a vir para cá, pro lado. O risco aumentou. Quando o risco aumenta, a gente acha que o retorno aumenta, mas não é isso. Significa que, por exemplo, quando você está com esse grau de risco aqui, você pode ganhar um pouquinho mais ou perder um pouquinho mais. Quando você aumenta mais ainda o grau de risco, você pode ganhar muito mais, mas também pode perder mais. E se você aumenta muito o risco aqui, ó, você pode ganhar muito dinheiro, mas também pode tomar prejuízo. Então é assim que funciona a relação de risco-retorno. Então esse gráfico mostra a relação positiva entre o risco versus o retorno e o fato de que a possibilidade
probabilidade de perda aumenta conforme o risco aumenta também. Outro livro que vai falar da importância da diversificação é um dos livros mais interessantes que eu já li, que é o livro Princípios para a Ordem Mundial em Transformação, Por que as Nações Prosperam e Fracassam, do Ray Dalio, ou assinadinho pelo Ray Dalio aqui, que bacana, né? Aliás, todos esses livros aqui eu tenho assinados aqui, só falta o assinado pelo Salomão, né, Kaique? Aqui, ó, se você analisar a riqueza dos 11 principais impérios nos últimos 500 anos, você vai perceber que todos esses impérios passaram por períodos de ascensão seguidos de períodos de declínio. Então, por exemplo, você pega aqui a China, ó. A China, ascensão, declínio. Ascensão, declínio. Ascensão, declínio. Ascensão, o que acontece depois? Não sabemos. Estados Unidos, ascensão, será que é declínio? Holanda, ascensão, declínio. Quando você pega aqui, ó, Alemanha, ascensão, declínio. A China foi dominante durante vários séculos até o seu declínio em 1800. Os Países Baixos dominaram nos anos 1600. O Reino Unido atingiu o pico no século XIX. A verdade é que eu não tenho bola de cristal para prever o futuro. E ninguém sabe o que vai acontecer nem amanhã, nem nos próximos 30, 50, 100 anos. Então você precisa diversificar os seus investimentos em 3 camadas. A primeira camada é intrativos. Não adianta ter só uma ação, tem que ter uma cesta de empresas diferentes. A segunda camada, classe de ativos. Não adianta apostar todo o seu patrimônio num único segmento de ações. E a terceira camada, intrapaíses. Não adianta ter diferentes ações de diferentes classes de ativos se todo o seu patrimônio está aqui dentro do Brasil. Mandamento 8. Começarás pequeno, crescerás exponencialmente. Em 2018, eu recebi R$ 8.554 em dividendos. Em 2019, eu recebi R$ 76 mil em dividendos. Em 2020, eu recebi 303 mil em dividendos. Em 2021, eu recebi 484 mil em dividendos. Em 2022, 702 mil em dividendos. E nesse ano até agora, eu recebi muito mais do que a média que eu recebi no ano passado. Qual que é a lógica aqui? A lógica é que a cada ano que passa, a tendência é o meu patrimônio investido aumentar e, consequentemente, a minha renda passiva também. Vão ter uns melhores e outros piores. Mas no longo prazo, se você compra uma cota de fundo imobiliário, por exemplo, daí você recebe o dividendo e reinveste comprando mais cotas. Você vai acumulando mais ativos e vai gerando mais renda e assim vai construindo o efeito bola de neve. No livro The Snowball, Warren Buffett and the Business of Life, baita livro aqui, tem um exemplo que exemplifica muito, né, do que eu acabei de falar. Como o livro é em inglês, eu vou traduzir para vocês o que está aqui na página 192. Na época, o Buffett provavelmente entendeu o potencial da gestão de dinheiro para gerar mais dinheiro melhor do que qualquer um em Wall Street. Cada dólar adicionado a uma partnership lhe renderia mais dólares. Cada um desses dólares reinvestidos geraria mais lucros. Mesmo que ele fosse quase invisível no mundo dos investimentos, a bola de neve começava a rolar. Então o que o Warren Buffett fazia? Ele estudava as empresas, ele escolhia boas ações, ele investia e reinvestia os dividendos. E aí, em 1994, o Buffett recebeu 75 milhões em dividendos. Em 95, ele recebeu 100 milhões em dividendos. Em 2000, ele recebeu 200 milhões em dividendos. Em 2005, ele recebeu 350 milhões de dividendos. Em 2010, 475 milhões. Em 2015, 600 milhões em dividendos. Em 2020, ele recebeu 725 milhões. E em 2022, ele recebeu 775 milhões de dividendos. Então, quando você soma o poder dos dividendos com o poder dos juros compostos, você começa a formar uma bola de neve que é imparável. Mandamento 9. Multiplicarás pelas vendas. Coloca na sua cabeça que vender não é ruim. Você vende o dia inteiro. Você se vende quando você quer passar uma entrevista de emprego. Você se vende quando está no seu primeiro encontro. Você vende uma ideia quando você quer jantar pizza e seu esposo ou sua esposa quer jantar japonês. Você vende seu produto, você vende em todos os momentos do seu dia e quem não vende não ganha dinheiro. É isso. E por que eu tenho, de certa forma, bagagem para falar sobre vendas? Porque na época que eu tinha um escritório de investimentos, eu vendia muito. Eu fazia muita ligação. Eu cheguei a fazer mais de 6 reuniões por dia e eu vendia em todas as reuniões. Eu vendia em todo o escritório projetos para as pessoas que iam trabalhar comigo. Eu vendia para os meus clientes. Eu tinha mais de 5 mil clientes no escritório e eu vendia todo dia muito. E depois de vários livros e vários anos de prática, eu cheguei à conclusão de que um processo de vendas, para dar certo, é dividido em 4 partes. A primeira parte é a fase do inconsciente do problema. Então pensa assim, ó, como eu tinha um escritório de investimentos, eu precisava vender. Então eu precisava mostrar para os meus potenciais clientes que eu podia ajudar eles a investir melhor. Só que essa pessoa que está do outro lado, ela não sabe o que eu faço. Ela não sabe como isso aqui pode mudar a vida dela para melhor. Nem nada disso. Então essa pessoa está na fase do inconsciente do problema. E o que é ser inconsciente do problema? É que ela é uma pessoa que não sabia que se ela continuasse investindo como ela investia, ela nunca ia se aposentar com o mínimo de decência. Só que se ela é inconsciente do problema, ela não se sente incomodada com isso. Então, na verdade, ela não sente nada. E se ela não sente nada, não
não tem como eu vender para ela. Ou seja, eu preciso chegar para essa pessoa, mostrar o problema e elevar o nível de consciência dela. Daí a gente chega na segunda fase. E a segunda fase é a fase da dor. E aqui tem uma forma muito boa de você tornar esse processo ainda mais eficiente. Uma das coisas que me ajudou a aprimorar ainda mais o meu processo de vendas foi um livro que é considerado a Bíblia de vendas do Vale do Silício, que é o Receita Previsível, do Aaron Ross. O primeiro passo do capítulo 5 do livro se chama Estabeleça o perfil ideal do cliente. Quais são os seus maiores desafios? O que faz você perder o sono? Quais são suas principais frustrações? Você tem medo de quê? O que é mais importante para você? Quanto você investe nisso atualmente e o que você realmente quer? Depois que você faz isso, você começa a entender melhor a dor desse cliente. E por que dor? Porque agora você sabe se ela é ou não o cliente ideal. Ela é consciente do problema e está incomodada com isso. E o que você faz então? Você apresenta a solução para essa pessoa. Por exemplo, eu mostrava para as pessoas que elas poderiam, se elas quisessem, investir por meio do Tesouro Direto e conseguir uma rentabilidade muito maior do que a poupança e com ainda mais segurança. E mais do que isso, se elas quisessem se aprofundar, elas poderiam investir em CDB, LCI, LCA, ações, fundos imobiliários e várias outras coisas. Ou seja, essas pessoas poderiam ganhar mais dinheiro e ela começava a se sentir mais encorajada. Daí a gente ia para a terceira fase. E a terceira fase é a fase da coragem. Ela começava inconsciente, de uma forma inconsciente, a pensar que ela pode mudar, que ela pode ganhar mais. Nessa fase a pessoa está consciente da solução, ela quer mudar. Então você precisa gerar uma coisa muito poderosa e que vai ser a quarta fase. A quarta fase é a fase da conexão. Ela sabe que existe o problema, ela se sentiu incomodada com o problema, ela sabe que existe a solução, ela quer a solução e o que falta fazer agora é você se tornar referência para isso. Depois que você se torna referência, a sua taxa de conversão aumenta e aumenta muito e você vende. Então essas são as 4 fases do processo de vendas que você precisa seguir caso você queira mudar o seu patamar financeiro de alguma forma. E agora a gente vem para a terceira fase, que é o mandamento 10. Não subestimarás o poder da propriedade. Antes de falar sobre esse mandamento, eu tenho uma única pergunta para você. O que todas as pessoas mais ricas do mundo têm em comum? Todos eles têm negócios e todos eles enriqueceram por meio de uma coisa chamada equity. Quando a gente fala que o Jeff Bezos tem 154 bilhões de dólares em patrimônio, não é que ele tem esse dinheiro na conta dele. O Jeff Bezos tem grande parte desse dinheiro em equity. O Bill Gates tem equity, o Buffett tem equity, todos têm. E o equity é o valor somado das participações que eles têm nas empresas deles. Por exemplo, se você investe em uma empresa que tem 100 milhões de reais em receita, esse não é o equity dela. O equity dela você descobre quando você traz todo o fluxo de caixa futuro da empresa a valor presente. Então, uma empresa que fatura 100 milhões pode ter um equity de muitos bilhões de reais. E por que você precisa entender que construir equity é muito importante e é o que compõe a terceira fase desse vídeo? Porque um dia tem limite de 24 horas. Existe um limite de número de horas que você pode trabalhar. E a única forma de romper esse limite é escalando um negócio. Então, você pode enriquecer de 3 formas. Você pode vender a sua hora, só que isso tem um limite natural. Você pode vender um projeto, que seria basicamente você delegar algumas funções para outras pessoas. Isso te economiza tempo e te permite produzir mais dentro das mesmas 24 horas. E você pode criar um equity e futuramente vender esse equity. E abrindo um breve parênteses aqui, quando eu era assessor de investimentos eu gerava caixa, então todo mês eu ganhava uma grana na conta e eu podia fazer qualquer coisa com esse dinheiro. Aí eu acabei lendo um livro chamado Geração de Valor, do meu querido amigo Flávio Augusto, e tem um trecho dele que diz assim: mas se não quiser parar por aí e desejar continuar evoluindo dentro desse processo, em vez de focar apenas no dividendo, resultado do desempenho do seu produto no mercado, você poderá subir mais alguns degraus e trabalhar pelo seu patrimônio equity, ou seja, o valor do seu negócio. O valor de uma empresa pode ser medido pela sua capacidade de geração de caixa e por meio de balanços auditados e processos consolidados em seu segmento de atuação. E foi aí que eu comecei a pensar em equity. Foi aí que eu comecei a deixar o dinheiro na empresa que eu era sócio. Daí a gente distribuía uma parte semestralmente e outra parte a gente usava para crescer o negócio. A empresa cresceu muito, a gente criou equity. Depois eu acabei vendendo o meu negócio. Eu alcancei a minha liberdade financeira antes mesmo de criar o Primo Rico. Então entendam que equity é como trocar o resultado de 20 anos lá na frente por uma assinatura de 1 minuto. Só que a única forma de você fazer isso é empreendendo e deixando o dinheiro dentro do seu negócio para que a empresa cresça e você consiga criar mais valor do que você faria sozinho. Recapitulando aqui os 10 mandamentos. Não pouparás, controlarás a tua mente e os teus recursos, buscarás a diligência, não a pressa, valorizarás o passado, o fluxo superará o retorno, não dividirás teu foco, espalharás tuas posses, começarás pequeno, crescerás exponencialmente, multiplicarás pelas vendas, não subestimarás o poder da propriedade. Então, deixa aqui nos comentários se você adicionaria mais algum mandamento e qual que você considera ser o mais importante para você. E aí eu vou te perguntar um negócio. Que horas que eu comecei a gravar esse vídeo e que horas que eu falei sobre o mandamento número 6? Deixa nos comentários, eu duvido você acertar. E não esquecem, Black Friday da Finclass, 50% de desconto por apenas 24 horas, link na descrição. Aliás, olha só, esses 4 livros aqui, ó, estão na
Finclass. O Homem Mais Rico da Babilônia, a gente tem o Charles Vicks fazendo um Finbook sobre isso. O Ramiro fez o Finbook do Pai Rico, Pai Pobre. Eu gravei na madrugada, você lembra disso, Kaique? Um trem passando. Meu Deus! Que trem, Kaique? No meio da floresta lá. Tinha um trem de carga. com as luzinhas. Nossa, cara, foi muito difícil aquele dia. Meu, mas ficou muito bonito. E temos também a Finclass do Morgan Housel, tá? Então, temos esses 4 conteúdos lá dentro na Finclass. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!